Para fazer essa bolsa, eu vou utilizar um fio que é de algodão. Ele é um algodão trançado. Esse aqui tem até um brilho, olha só, muito bonito esse fio. Mas eu vou utilizar aqui também um que é só algodão mesmo, sem brilho nenhum. Olha como ele é trançado aqui. Esse fio é compatível com a agulha de 5 milímetros, tá? Eu vou usar a agulha indicada mesmo, a numeração certinha de agulha para o fio, porque eu quero que os meus pontos fiquem bem fechadinhos. Essa bolsa, ela é um modelo que eu quero bem estruturado, então você pode utilizar o fio da sua preferência, porque nós vamos fazer ela através de centímetros. Mas se você também quer que a sua bolsa fique estruturada como a minha vai ficar, você tem que procurar uns fios assim um pouco mais espessos, tá? Mais grossos, com um pouco de rigidez, não pode ser um fio muito macio, muito mole, porque senão na hora de confeccionar, o fio vai ter ali mais maleabilidade, né? E a bolsa não vai ficar tão durinha, tá? Então, você pode escolher o fio da sua preferência, porque nós vamos trabalhar por centímetros, mas tenha cuidado em pensar no resultado final que você quer para sua bolsa. É uma bolsa mais estruturada, é uma bolsa mais mole, mais solta, né? Tipo aquela bolsa saco, por exemplo, que é uma coisa mais soltinha mesmo. E através disso, você escolhe o fio e a agulha que você quer usar. Você sempre pode também fazer pequenas amostras, né? Então, você seleciona aí os fios que você tem, que você acha que podem ficar legais para essa bolsa. Seleciona as agulhas e faça assim quadradinhos de 10 centímetros, só para você ter uma ideia de como vai ficar a estrutura da peça trabalhada com a agulha e com a linha que você está utilizando. Nós vamos fazer essa bolsa por medida, por centímetros. Então, independente do fio que você utilizar, você vai conseguir produzir ela, porque nós vamos ter todas as medidas em centímetros. Também vamos precisar de uma fita métrica para tirar as medidas aí das partes da nossa bolsa, uma tesoura e agulha para arrematarmos os fios. Como eu já disse, eu estou utilizando uma agulha aqui de crochê de 5 milímetros, que é exatamente a numeração do fio que eu vou utilizar. Nós vamos iniciar essa peça fazendo correntinhas. Eu quero que a minha bolsa fique com uma medida de largura aqui, né, de aproximadamente 34 centímetros. Então, eu vou fazer uma quantidade de correntinhas que me deixem ali com 32 centímetros, mais ou menos, porque depois que a gente fizer essa parte, nós vamos fazer um acabamento em volta, e esse acabamento, ele vai acrescer no tamanho do que a gente vai iniciar agora, tá? Então, eu tenho sempre que contar com acabamentos, quando eu quero uma medida exata, principalmente para uma bolsa. Eu já tenho aqui uma das partes feita, então eu vou mostrar para você entender melhor o que eu tô querendo dizer aqui. Eu quero que a minha peça, a minha bolsa, ela fique com 34 centímetros aqui de largura, tá? Então, para eu fazer essa medida, para eu saber com quantas correntes eu vou começar, eu preciso ter em mente que eu quero aqui essa medida, né, de 34 centímetros, e que quando eu acabar de fazer esta parte, eu vou vir fazendo um acabamento em pontos baixos em volta dela. Então, aqui na lateral vai ter uma carreira de ponto baixo, aqui na outra lateral também vai ter uma carreira de pontos baixos. Isso vai aumentar quase 1 centímetro para cada lado aqui, tá bem? Então, você calcula aí, você pode fazer as suas correntinhas, vai medindo, tá? Quando a gente colocar os pontos baixos, mede mais uma vez para ver com quantos centímetros você ficou, para ver se tá do tamanho que você quer. Você pode fazer outros tamanhos também. Eu vou mostrar aqui bem direitinho como vai ser feita para ficar exatamente com o tamanho da que eu fiz, e você vai entender como fazer tamanhos maiores ou menores, tá bem? Então, eu vou iniciar aqui fazendo o meu nozinho inicial, né? Você já sabe fazer. Ajusto aqui a minha argola e vou trabalhar aqui 37 correntes. Essas correntes, elas não podem ser nem muito apertadas e nem muito folgadas aqui, tá? Então, deixa aí a sua agulha, olha só, aqui num ajuste leve aqui na sua linha, tá? Vou fazer aqui 37 correntes. Então, vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tá vendo que eu não deixo nem a minha argola muito larga aqui e nem muito apertada. Deixa que ela naturalmente, olha só.
Tá vendo? Com pouquíssima folga, mas sem ser muito apertado, porque senão depois vai ser difícil colocar os pontos baixos aqui nessas correntes, tá? Então, vamos seguir aqui fazendo 37 correntes. Fiz aqui, então, as minhas 37 correntes. Agora, nós vamos iniciar a nossa primeira carreira aqui, que vai ser de pontos baixos. Vou virar as minhas correntinhas aqui pra baixo, olha só. Aqui tá o lado direito, né, das correntinhas. Eu vou trabalhar aqui atrás, nesse nozinho que nós temos aqui atrás, olha. Em cada nozinho desse, nós vamos colocar um ponto baixo. Então, nós não vamos trabalhar como normalmente, né, aqui dentro da correntinha, tá? Geralmente, a gente começa assim, né? Mas nós vamos começar aqui atrás. Fazendo dessa forma, nós vamos ficar com o acabamento mais bonito aqui nessa base, tá? Então, eu tenho aqui 36 correntes, mais uma, tá? Essa uma corrente vai ser a que a gente vai usar para virar o trabalho, nós não vamos trabalhar nela. Então, eu vou ter 36 pontos baixos aqui. Vou virar aqui, então, as minhas correntinhas. Essa aqui é a minha última corrente, né? A de número 37. Não trabalho nela, venho aqui na próxima. Pegando aqui por trás, vou até tirar aqui a minha agulha, só para mostrar mais perfeitamente para você. Não vamos trabalhar aqui nessa última corrente, vamos vir aqui na próxima e dentro desse nozinho que temos aqui atrás da correntinha, é onde nós vamos colocar a agulha para fazer o ponto baixo. Então, eu insiro aqui, dentro desse nozinho aqui de trás da corrente, a minha agulha, trago o fio aqui pra frente, laço e faço um ponto baixo, tirando aqui das duas argolas. Venho na próxima correntinha, continuando a pegar aqui por trás, lá no nozinho, coloco a agulha, trago o fio pra frente, laço e tiro de tudo fazendo um ponto baixo. E vamos seguir fazendo aqui um ponto baixo para cada correntinha da base, sempre trabalhando, pegando a alcinha aqui de trás da corrente, tá? Aqui tá a nossa correntinha, eu estou trabalhando aqui atrás. E olha como vai ficar o acabamento aqui desse ponto. Olha que perfeito. Fica exatamente como na parte de cima, né? Onde a gente tá fazendo agora o nosso ponto alto. Ele também fica com as correntinhas bem formadas aqui. Fica mais bonito dessa forma. Vamos seguir aqui, então, colocando sem saltar nenhuma corrente. Cuidado para não pular nenhuma, senão seu trabalho vai ficar torto. Vamos seguir aqui colocando pontos baixos em todas as correntinhas até o fim da carreira. Nós vamos ficar com um total de 36 pontos baixos. E eu já volto pra gente subir a próxima carreira. Trabalhei aqui, então, 36 pontos baixos. Tô aqui, 36 não, 35, porque eu deixei pra fazer o último aqui com você. Não se esqueça aqui da última correntinha, tá? E vamos já fazer aqui a última e iniciar a próxima carreira. Olha o acabamento aqui embaixo, como ficou. Perfeitas as nossas correntinhas aqui embaixo e em cima também. Então, venho aqui na última corrente e vou trabalhar o meu ponto baixo. Agora, vamos virar o trabalho aqui nesse sentido, olha, pra esquerda. E vamos iniciar aqui mais uma carreira de pontos baixos. Essa peça vai ser toda trabalhada em pontos baixos, tá? Então, vamos começar já aqui no primeiro ponto. Não fiz correntinha, não fiz nada aqui, tá? Vou inserir a minha agulha direto aqui no primeiro ponto baixo. Laço o fio, trago, laço e tiro dos dois, fazendo aqui o primeiro ponto baixo da segunda carreira. E agora, nós vamos seguir aqui trabalhando um ponto baixo para cada ponto baixo da carreira anterior. Então, vamos fazer aqui 36 pontos baixos. Para você ter a certeza de que você está fazendo a quantidade de pontos certas, você pode contar aqui os seus pontinhos de vez em quando, tá? Para não correr o risco de esquecer o primeiro ponto baixo aqui
e a sua peça começar a ficar torta e você só vê depois que ficou faltando um ponto, tá? Os lugares principais para você ter o cuidado é aqui no início e lá no final. Não deixar de trabalhar nenhum pontinho. Como essa agulha e esse fio são mais grossinhos, é bem fácil visualizar aqui os pontos. Então, é difícil você deixar algum aí para trás, mas é sempre bom ter atenção, tá? Então, vamos seguir aqui trabalhando ponto sobre ponto, até chegar lá no final. Cheguei aqui ao fim da carreira, o último ponto baixo é esse bem aqui, tá? Olha aqui as duas alcinhas dele. Vou inserir aqui a agulha e vou trabalhar meu último ponto baixo. Então, temos aqui já duas carreirinhas de 36 pontos baixos. Lembra de tirar uma medida aqui, tá? Fazer uma medida com a sua fita métrica para você ter certeza de que tá ficando do tamanho que você quer. Se você estiver fazendo a bolsa da mesma medida que a minha, é só seguir aqui a risca, o passo a passo. Se você quiser fazer outros tamanhos, faça as correntinhas, meça para saber se tá ali mais ou menos no tamanho que você quer, a quantidade de centímetros de correntes. Lembrando que quando você adicionar pontos baixos às correntes, o trabalho vai crescer um pouquinho para os lados. Então, quando você fizer aqui a sua primeira carreira de pontos baixos, pega lá a fita métrica, mede aqui direitinho. Olha só, a minha tá com 32 centímetros. É exatamente o que eu quero, porque eu quero que a peça final tenha 34 aproximadamente. Como eu vou adicionar aquele acabamento de pontos baixos nas laterais, como eu disse, eu tenho que contar com isso e saber que ela vai crescer aqui uns 2 centímetros depois desse acabamento. Então, eu tenho que fazer essa placa aqui de crochê com 2 centímetros a menos para quando eu colocar o acabamento chegar na medida que eu quero, tá? Então, tenho aqui certinho, já bateu aqui 32 centímetros. E agora, nós vamos seguir fazendo carreiras de pontos baixos aqui, uma sobre a outra, um ponto sobre ponto, sempre com 36 pontos baixos, sempre iniciando e finalizando da mesma forma, tá? Vou subir aqui mais uma com você, só para poder fixar aí. Tô aqui na segunda carreira, né? Vou começar a terceira agora. Então, vou virar o trabalho para o lado esquerdo. Vou inserir a minha agulha aqui no primeiro ponto dessa carreira, bem nesse aqui do cantinho. E começo a fazer os meus pontos baixos. Aqui nessa parte, então, vai ser só essa repetição, tá? Segue fazendo ponto baixo para cada ponto. Sempre com aqueles cuidados, né, que a gente tem que ter em todas as peças, não apertar demais o ponto, não relaxar demais o ponto. Trabalhar com o ponto igual por toda a peça, para ela poder ficar bem retinha, tá? E agora, nós vamos seguir aqui, então, fazendo carreiras de pontos baixos até atingir a altura que a gente quer para essa bolsa, tá? Então, independente do tamanho da bolsa que você tá fazendo, da linha e da agulha que você tá usando, vamos subir aqui carreiras até atingir a quantidade de centímetros que você desejar. Tenho aqui algumas carreiras prontas, eu vou fazer uma troca de fio aqui agora, então vou mostrar para você como é que eu vou fazer isso. Se você quiser continuar trabalhando a sua peça da mesma cor, é só seguir fazendo as carreiras de ponto baixo. Se você quiser fazer a alternância de cores, é só você fazer a troca da forma que eu vou mostrar agora, tá? Eu vou trabalhar com esse fio aqui com brilho. Eu fiz aqui 12 carreiras, vou trabalhar agora 10 carreiras com esse fio e depois vou voltar a trabalhar mais 12 carreiras com esse fio sem brilho, tá? Então, ele vai criar aqui uma faixa, né, com esse fio de brilho. Só para você acompanhar aí com relação à medida, se você quiser conferir se tá ficando igual, tá? Eu tenho aqui 12 carreiras e 9 centímetros aqui de altura. Vou agora, então, cortar o meu fio aqui para arrematar. Não vou deixar muita sobra, tá? Não precisa deixar muita sobra de fio, mas deixa aí um tanto para você fazer o acabamento depois. Vou cortar aqui e vou passar esse fio por dentro da argolinha e vou puxar. Você também pode simplesmente vir aqui
e fazer uma correntinha, tá? Até mesmo antes de cortar o fio, tá? Você pode vir aqui, fazer uma correntinha, corta o fio e puxa, tá bom? Vai ficar aqui um nozinho. Agora, o que que a gente faria se estivesse continuando com o mesmo fio, né? Virar o trabalho aqui para a esquerda. Vou fazer a mesma coisa, vou virar ele para a esquerda, porque se eu começar a trabalhar, cortei aqui, se eu voltar para cá para começar a fazer a próxima carreira, eu vou ter eu vou ficar com duas carreiras aqui pro lado direito, não é isso que eu quero continuar com carreiras de vai e vem, tá? Então, vou virar o trabalho. Vou inserir a minha agulha aqui no primeiro ponto baixo. Vou laçar o meu fio e vou trazer ele aqui pra dentro. Faço uma corrente. Deixo aqui também um pedacinho de fio para acabamento, tá bom? Não se esqueça que depois a gente tem que fazer um bom acabamento aqui pra ficar bem, tudo bem seguro. Vou fazer, então, uma corrente. E dentro desse mesmo ponto aqui, eu vou fazer um ponto baixo. Tá? Então, nós ficamos aqui com uma corrente e um ponto baixo aqui no primeiro ponto. E vou vir aqui na pontinha do meu fio e vou puxar, olha, para dar uma ajustada aqui, tá bom? E agora, vou seguir trabalhando normalmente aqui os meus pontos baixos por toda a carreira. Como eu disse, eu vou fazer agora 10 carreiras de pontos baixos com esse fio com brilho. E depois, vou trocar novamente o fio dessa mesma forma e vou fazer mais 12 carreiras desse aqui. Então, vão ser no total aqui 34 carreiras de pontos baixos, tá? Vou finalizar aqui e volto pra gente dar continuidade. Vou iniciar agora o acabamento aqui nas laterais, aqui na parte de baixo e na outra lateral, fazendo pontos baixos. Então, vou iniciar aqui fazendo um nozinho inicial na minha linha. E vou iniciar aqui de onde eu parei mesmo, tá vendo? Onde tá aqui cortado o meu fio, é onde eu vou começar. Vou ajustar aqui a argola. Passo aqui pra dentro, faço uma corrente pra prender. Venho aqui dentro desse mesmo espaço e faço um ponto baixo. Vou seguir aqui fazendo um ponto baixo para cada carreira. Vou seguir aqui, olha, no próximo espaço que eu tenho aqui, faço um ponto baixo. Aqui no próximo, um ponto baixo. E assim eu vou seguindo até chegar lá no final. Vai ficando aqui um ponto baixo por carreira. Vai verificando se não tá ficando com mais pontos do que deveria ou com menos, tá? Se ficar muito puxado, vê se não tá faltando nenhum ponto. Vai observando se tá ficando retinho. Porque às vezes a gente pode acabar trabalhando pontos a mais ou a menos. Já vou aproveitar para esconder aqui esses fios. Vou dar aqui um nozinho para ficar mais seguro. Já vou segurar eles aqui e vou aproveitar para esconder eles aqui dentro desses pontos. Aqui eu já vou deixar as pontinhas dele pra fora, pra finalizar o acabamento depois. E vou seguir trabalhando até chegar lá no final e volto pra mostrar como que a gente vai trabalhar aqui essa quina. Cheguei aqui, então, no último ponto, tenho aqui 34 pontos baixos. E aqui nesse mesmo espaço, eu vou fazer mais um ponto baixo. E vou vir aqui pro próximo ponto, que já é aqui da parte da base da bolsa, e vou fazer o primeiro ponto baixo aqui dessa carreira. Então, aqui nessa quina, nós vamos ficar assim com 2 pontos, no mesmo espaço. E vou seguir agora aqui, fazendo um ponto sobre cada ponto, né? Essa parte aqui não tem segredo.
Vou fazer aqui um ponto sobre cada ponto. Quando chegar aqui, vou fazer a mesma coisa, 2 pontos baixos aqui no mesmo espaço. E volto fazendo 34 pontos baixos aqui desse lado. Não vou trabalhar por enquanto essa parte, tá? Então, vou só terminar aqui e volto pra gente começar a lateral. Então, para iniciar a lateral, da mesma forma que nós fizemos ali as duas partes, nós vamos iniciar do mesmo jeito. E vai ser também a mesma forma de execução. Porém, aqui para lateral, eu vou trabalhar 11 correntes. Então, vou fazer aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Essa primeira corrente nós não vamos trabalhar, é a corrente que a gente vai usar para iniciar aqui a nossa carreira de pontos baixos. Vou virar do mesmo jeito que a gente fez lá na outra parte e vou começar a fazer aqui os pontos baixos. Então, vão ser 10 pontos baixos aqui, trabalhando aqui na argolinha de trás da corrente. Fiz aqui, então, 10 pontos baixos, vou virar o trabalho, sem fazer correntinha nem nada, vou vir aqui já no primeiro ponto baixo e vou começar a trabalhar minha segunda carreira. Faço um ponto baixo e sigo fazendo um ponto baixo para cada ponto. E vou trabalhar dessa forma até ter aqui a quantidade que a gente precisa para fazer a lateral, contornar a bolsa toda. Vão ser no total 106 carreiras, mas eu vou fazer a princípio apenas 104, porque as outras duas vão ser adicionadas quando a gente fizer o acabamento de ponto baixo aqui, que a gente também vai fazer, igual a gente fez lá na outra parte também. Então, vou seguir aqui fazendo as minhas carreiras. Quando eu tiver com as 104 carreiras feitas, eu volto pra gente fazer o acabamento. Tenho aqui, então, a minha lateral feita, ficou bem grandona, olha, tenho aqui 104 carreiras. E vou agora iniciar o acabamento aqui nas laterais, do mesmo jeito também que a gente fez as outras partes. Então, vou começar fazendo aqui um ponto baixo aqui no meu primeiro ponto baixo. E vou seguir fazendo um ponto baixo para cada ponto aqui, vão ser 104. Vou seguir aqui fazendo até chegar lá na outra ponta e volto para mostrar para vocês. Fiz aqui, então, meus 104 pontos baixos, vou vir agora aqui direto no próximo ponto baixo aqui da carreira dessa parte, tá? Da parte de 10 pontos baixos, e vou trabalhar aqui 10 pontos baixos, um ponto em cima de cada ponto. Dessa forma, a gente já tá ficando agora aqui com 105 carreiras dessa lateral. Cheguei aqui no último ponto, vou fazer um ponto, viro, venho aqui no mesmo ponto, que é a carreira de baixo já, né? Pra poder começar aqui os meus 104 pontos laterais. Já fiz aqui o primeiro, vou seguir aqui fazendo um ponto para cada carreira, até completar os meus 104 pontos dessa lateral. E quando chegar aqui, eu vou fazer a mesma coisa, vou fazer um ponto aqui no fim, que vai ser o ponto de número 104, e já vou seguir direto aqui pra cima, fazendo 10 pontos baixos. E vou finalizar aqui com um ponto baixíssimo. E vai estar pronta essa lateral. A seguir, nós vamos costurar essa lateral na bolsa para já dar o formato para ela.
Agora que nós já temos essas 3 partes prontas, né, que é a parte da frente, a parte de trás e aqui a lateral e o fundo dela, que foi aquele comprido que a gente fez, nós vamos agora fazer a costura. Eu já fiz aqui um lado, olha como fica lindo esse acabamento, fica perfeito. Esse aqui é o lado direito da bolsa, né, vai ficar pra fora. Aqui dentro fica assim. Vou mostrar agora pra vocês como que a gente vai fazer essa costura aqui com a outra parte. Então, a gente vai fazer a costura do lado avesso da bolsa. Então, confere se tá aqui, essa sua parte tá pro lado avesso e aqui também. Eu tenho aqui, nessa agulha de tapeçaria, um fio bem comprido pra poder costurar aqui em volta de tudo, tá? E vou começar aqui por esse cantinho. Você precisa ter cuidado para pegar o ponto certo aqui, tá? Porque a gente fez os pontos contadinhos, né? Então, tem um ponto certinho aqui nessa parte para cada ponto aqui da lateral. Aqui em cima, nós temos 10 pontos, então, eu vou contar aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, meu primeiro ponto aqui da lateral é esse. Então, é nele que eu vou começar a costura, tá? Eu vou fazer essa costura aqui por trás, pegando o nozinho de trás aqui do ponto. Então, aqui eu tenho o ponto baixo, né? Então, aqui as 2 correntinhas dele. Eu vou fazer essa costura usando aqui esse nozinho da parte de trás, do ponto baixo. Coloco aqui a minha agulha, vou lá na outra parte. E também vou pegar aqui no nozinho de trás aqui do meu primeiro ponto da lateral. Então, vou vir aqui na outra parte, no nozinho de trás aqui do ponto. E vou passar o meu fio pra lá. Puxa aí bastante fio pra poder ser o suficiente pra dar a volta na bolsa toda, tá? Então, meu fio saiu aqui pra esse lado. Então, agora na próxima eu vou vir daqui pra cá, tá? Então, eu vou inserir aqui no nozinho de trás do ponto, da parte aqui de trás. E vou pegar aqui a lateral e vou inserir também aqui nesse nozinho aqui de trás do ponto. E jogo pra cá. Puxa todo o fio, quando for fazendo, vai deixando tudo essa costura bem apertadinha, tá? Sem puxar demais pra não franzir, mas deixando ela bem fechada. Então, agora o meu fio tá pra cá, agora eu vou daqui pra lá. Então, coloco aqui na minha lateral, vou lá na outra parte, não pula nenhum ponto de nenhuma das 2 partes, tá? Nós temos aqui a quantidade exata de pontos pra unir essas partes, então, cuidado pra não pular nenhum. Saí pra cá, então, agora eu venho daqui. Pra cá. Puxo todo o fio. Novamente, agora, venho daqui, da lateral, para a parte aqui de trás. E é só ir fazendo esse mesmo procedimento aqui por toda a volta, olha só, vou dar aqui uma puxada forte agora, pra ficar bem preso. E sempre fazendo esse vai e vem, tá? Sair pra cá, então agora eu vou no próximo, de lá pra cá. Aqui na lateral. Puxo bem, ajusta, tá? Agora, daqui pra lá. E é isso, gente, não tem segredo essa costura. É só você ter o cuidado de não pular nenhum ponto. De fazer certinho aqui no início os pontos certos, tá? E seguir aqui por toda a volta da bolsa, com cuidado para não pular nenhum ponto e sempre lembrando de dar aqui uma puxadinha para deixar isso bem ajustado. E olha só, fica aqui com esse acabamento perfeito aqui para fora. Então, vou fazer a costura aqui da minha bolsa.
Já fiz um lado, né? Vou fazer agora aqui esse lado. Faça aí a sua costura dos dois lados dessa mesma forma. E eu já volto pra gente iniciar a alça aqui da bolsa. Nós vamos agora iniciar a confecção da alça dessa bolsa. Eu vou colocar essa alça aqui como alça de mão e vou colocar uma outra alça também tiracolo depois. Mas então vamos começar aqui a produzir essa alça, tem que ser duas, né? Uma para cada lado ali da bolsa. Vamos iniciar então aqui por essa parte, depois vamos subir aqui essas carreiras que vão ser todas iguais de ponto baixíssimo e depois eu mostro aqui essa finalização. Então, vou iniciar aqui fazendo o nó inicial, ajusto, e vou colocar aqui 3 correntes. 1, 2, 3. Vou vir aqui na segunda corrente e vou fazer um ponto baixo. Na próxima corrente, um ponto baixo. Fiquei aqui, então, com 2 pontos baixos. Vou fazer aqui mais 5 carreiras. Então, vou fazer ponto sobre ponto, olha, eu vou ficar 2 pontos baixos, viro o trabalho, 2 pontos baixos, um em cada ponto, viro novamente, 2 pontos baixos, um aqui no primeiro ponto e um aqui no segundo, viro novamente, um ponto baixo, segundo ponto baixo, viro mais uma vez, faço aqui outra vez um ponto baixo, mais um ponto baixo. Deixa eu ver quantas carreiras eu tenho aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6 carreiras. Agora, eu vou virar aqui de lado meu trabalho e vou fazer aqui pontos baixos em volta de todo esse retângulozinho, tá? Então, vou aqui inserir nesse primeiro ponto baixo aqui, vou fazer um ponto baixo. Venho aqui no próximo espaço, faço um ponto baixo. Então, eu vou contornar aqui esse retângulo fazendo pontos baixos, tá? Venho aqui no próximo, um ponto baixo. No próximo espaço, um ponto baixo. Aqui no próximo espaço, olha. Um ponto baixo. Venho aqui nesse último espaço que eu tenho e faço um ponto baixo. Agora, aqui eu vou fazer mais um ponto baixo no mesmo ponto, no mesmo espaço, que é pra dar a volta aqui, né? Um ponto baixo aqui no meio, né? No centro aqui. E aqui nessa outra quina, 2 pontos baixos novamente. Pra gente conseguir fazer a volta e passar lá pro outro lado, né? Venho aqui no próximo espaço que eu tenho aqui disponível e faço um ponto baixo. E vou seguir aqui em cada espaço que eu tenho, fazendo um ponto baixo, até chegar lá em cima de novo. Aqui vem mais um ponto baixo. É só pra dar a volta, tá vendo? Nesse retângulozinho. E aqui, como é outra quina, eu vou fazer mais um ponto baixo, pra gente chegar aqui em cima. E agora, daqui, nós vamos começar a construir a nossa alça. Primeiro, eu vou fazer mais uma base de pontos baixos aqui, porém fazendo aumentos, um no início e um no final. Essa primeira carreira eu vou colocar um ponto sobre cada ponto. Aqui nesse primeiro ponto que tá aqui de lado, eu vou inserir no meio dele e vou fazer o primeiro ponto baixo em cima dele. Venho aqui no ponto que eu tenho aqui no próximo ponto baixo e faço um ponto baixo, aqui no próximo um ponto baixo, e nesse ponto aqui também, que já é aqui dessa lateral que a gente fez, faço meu último ponto baixo. Então, eu vou ficar aqui com 4 pontos baixos aqui nessa parte. Vou virar o trabalho e vou fazer agora um aumento no início. Então, aqui nesse primeiro ponto, vou fazer 2 pontos no mesmo espaço, no mesmo ponto baixo. Fiz o primeiro, faço o segundo. Nos 2 pontos do meio, vou fazer um ponto sobre cada ponto. E no meu último ponto aqui, vou fazer 2 pontos baixos no mesmo espaço.
ficando assim um aumento no início e um aumento no final. E assim nós ficamos com 6 pontos baixos aqui. Agora eu vou tirar minha agulha aqui, vou virar, porque esse aqui é o meu lado direito, tá? O lado direito é o que esses pontos estão pro lado correto. Esse é meu lado direito, eu vejo aqui por essa base. E para esse lado eu vou fechar aqui, olha só. Vou pegar aqui, lado direito para cima, vou dobrar, olha. Agora, eu vou inserir a minha agulha aqui no meu primeiro ponto, que é esse aqui, meu primeiro ponto baixo. Vou pegar somente na alcinha de fora dele, olha. Vou colocar a minha agulha aqui nessa argola, vou ajustar e vou trazer essa argolinha, vou puxar ela aqui pra dentro. Opa. Vou puxar ela aqui pra dentro desse ponto. Dessa forma, nós vamos fechar aqui para começar a subir aqui a nossa alça tubular. Vou já dizer aqui para você não apertar muito esses pontos, porque senão vai ficar bem difícil de trabalhar. Então, faz mais soltinho, tá bem? Vou fazer aqui uma corrente, que vai ser o nosso primeiro ponto baixíssimo. Venho aqui no próximo ponto e nesse momento você tem que ter muito cuidado para não pular nenhum pontinho aqui da base. Porque se você pular algum ponto, vai dar diferença na espessura da sua alça, tá? Então, essa corrente equivale ao nosso primeiro ponto baixíssimo. Vou vir aqui no próximo ponto, que é esse aqui. Vou pegar somente a alcinha de trás. Deixa eu mostrar aqui pra vocês que fica um pouco embolado aqui nesse começo, mas dá pra gente identificar os pontos, tá? Quanto menos você apertar, mais você vai conseguir identificar os pontos. Aqui eu tenho meu primeiro, né, que eu fiz agora uma correntinha. Olha aqui o próximo ponto baixo, é esse aqui. Estão aqui, olha, as duas alcinhas, né, da correntinha de cima do ponto. Nós vamos trabalhar somente nessa alcinha aqui, a alcinha que tá virada pro seu lado. A alcinha de dentro, a gente não vai trabalhar nela. Então, vou tirar aqui, só queria mostrar melhor aqui pra você. Então, vou vir aqui no meu próximo ponto, vou pegar somente a alcinha de fora. Coloco aqui a minha agulha, laço o fio e passo por dentro de tudo, fazendo um ponto baixíssimo. Então, esse é meu segundo ponto. Nós temos aqui 6 pontos baixos, então, vamos ter 6 pontos baixíssimos, tá? Vai ser sempre um ponto sobre cada ponto. Deixa mais soltinho aqui, não aperta muito. Esse aqui é o meu próximo ponto baixo, olha só. Vou vir aqui na alcinha de fora, laço o fio e passo por dentro de tudo. Mais um ponto baixíssimo, esse é o terceiro, né? Venho aqui na próxima, faço o quarto. Próximo ponto, faço o quinto. E aqui, no último ponto, que é aquela correntinha que a gente fez, o sexto ponto baixíssimo. Vai puxando aqui se começar a embolar demais, porque também ajuda na sua visualização, tá? À medida que você for trabalhando, você vai ver que ele vai começando a ficar assim meio virado. Você vem e ajeita ele aqui com a mão pra facilitar aí, tá? Vamos lá novamente, aqui é meu primeiro ponto. Se você tiver dificuldade em visualizar, pode usar um marcador, tá? Mas é trabalho em espiral, se você já tem prática. Eu, por exemplo, vou fazendo algumas carreiras, depois eu uso o marcador para conferir se eu continuo com 6 pontinhos corretamente. Depois eu trabalho mais umas carreiras sem utilizar o marcador e depois uso de novo o marcador só para conferir se tá certinho. Mas se você não tem prática, você pode usar o marcador aí em todas as carreiras. Então, aqui tá o meu primeiro ponto. Vou pegar aqui a alcinha de fora dele. Laço o fio e passo por dentro de tudo. Aqui eu já tô começando a minha segunda carreira. Venho aqui no próximo ponto, insiro a agulha na alcinha de trás. Laço o fio e passo por dentro de tudo. Vou aqui agora pro próximo, é o meu terceiro ponto baixíssimo. O quarto ponto aqui no próximo. Quinto ponto. E aqui o último ponto, 6. Vou novamente ajeitar aqui e continuar agora em todas as carreiras, a gente vai fazer a mesma coisa.
ponto baixíssimo sobre cada ponto, sem pular nenhum, tá? Com muito cuidado. Olha só. 1, 2, 3, sempre só na alcinha de trás. 4, 5, 6. Mais uma carreira. 1, 2, 3. Ficou difícil de ver o ponto? Ajeita, olha aqui por cima. 4, 5, 6. E é só seguir fazendo essa sequência até alcançar a medida que a gente precisa para essa alça. Eu fiz aqui na minha 45 centímetros, tá? Olha só. Aqui a gente tá começando a crescer essa parte. Eu fiz 45 centímetros aqui de pontos baixíssimos. Então, eu vou fazer aqui nessa outra alça os meus 45 centímetros e volto para mostrar como que a gente vai fazer o outro lado aqui dessa parte final. Fiz aqui, então, 45 centímetros. E agora, vou fazer aqui a finalização, que nós vamos fazer aqui esse detalhe, porém, começando ele ao contrário, começando daqui pra baixo, tá? Então, eu tô aqui no meu último ponto baixíssimo que eu fiz, vou vir aqui no próximo ponto e já pegando as duas alcinhas desse ponto, eu vou laçar o fio e vou fazer um ponto baixo. No próximo ponto, um ponto baixo. No próximo, mais um ponto baixo. Ficamos aqui com 3 pontos baixos, viro o trabalho. E agora, eu vou vir aqui direto no meu segundo ponto baixo, não vou trabalhar o primeiro ponto aqui, tá? Vou vir aqui direto no segundo e vou fazer um ponto baixo. E aqui no último ponto baixo que nós fizemos, mais um ponto baixo. Então, aqui nessa carreira eu fiquei apenas com 2 pontos baixos. Viro o trabalho e vamos seguir aqui fazendo mais 5 carreiras de pontos baixos, sendo aqui cada carreira com 2 pontos, né? Viro, faço aqui um ponto baixo no próximo ponto. Viro o trabalho, mais um ponto baixo aqui e um aqui. Da mesma forma que nós fizemos lá do outro lado, tá? Viro novamente, 2 pontos baixos, um em cada ponto. Viro o trabalho, um ponto baixo em cada ponto. Viro o trabalho e novamente faço aqui 2 pontos baixos, um em cada ponto. Então, cheguei aqui na minha sexta carreira, 1, 2, 3, 4, 5, 6, sem contar aquela primeira de 3 pontos que nós fizemos, tá? E agora, vamos começar a fazer o contorno aqui, da mesma forma que nós fizemos lá do outro lado, né? O acabamento. Vou vir aqui dentro desse ponto que eu fiz aqui, o último, vou inserir a minha agulha aqui no meio do ponto e vou fazer o primeiro ponto baixo aqui da lateral. Venho aqui no próximo espaço que eu tenho da carreira aqui, né? Da primeira carreira, entre uma e outra, faço um ponto baixo. No próximo espaço, um ponto baixo. Aqui no próximo espaço que eu tenho, um ponto baixo. Aqui no próximo, um ponto baixo. Mais um ponto baixo aqui no próximo ponto. E aqui, no último ponto, um ponto baixo. Agora, o que que a gente vai fazer? Nós vamos passar aqui pro lado de cá, que é onde a gente tem que fazer o acabamento. Então, nós vamos virar aqui um pouquinho, pra facilitar. Vou colocar minha agulha aqui no meio, olha, tá? Aqui tá a nossa alça, né? Vou colocar aqui no meio dessa carreira e vou trazer o meu fio lá de trás, vou fazer um ponto baixíssimo, olha. Vou passar por dentro de tudo. Venho aqui nesse outro cantinho aqui, olha só, bem aqui onde termina
a nossa alça tubular aqui, bem onde ela termina, vou inserir e vou fazer mais um ponto baixíssimo. Aperta aí um pouquinho. E agora, nós estamos aqui do outro lado, onde a gente vai acabar de fazer o acabamento. Então, eu vou vir aqui no próximo ponto, olha. E vou começar fazendo os meus pontos baixos. Faço aqui o primeiro. Venho aqui no próximo espaço, faço um ponto baixo. No próximo, um ponto baixo. No próximo espaço, um ponto baixo. Exatamente como nós fizemos do outro lado, tá? Um ponto baixo aqui em cada espaço que a gente tem disponível. Cheguei aqui no fim, nesse último ponto eu vou colocar 2 pontos dentro do mesmo espaço, que é para fazer a curva aqui desse lado também. Vou fechar agora aqui no meu primeiro ponto aqui, né, dessa última carreira, com um ponto baixíssimo. Vou cortar o meu fio. E olha só, nós já temos aqui os 2 lados prontinhos, tá? Então, nós vamos precisar de 2 alças dessa para poder costurar lá na nossa bolsa. Eu já venho mostrar para vocês como é que a gente vai fazer essa costura. E também como eu faço aqui os acabamentos dos fios para ficar bem seguro e perfeito esse acabamento. Vou iniciar agora uma aba de fechamento que a gente vai colocar no centro dessa bolsa, do lado de dentro dela. E eu vou iniciar aqui essa parte agora, fazendo o meu nó inicial. Vou trabalhar aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 correntes. Faça essas correntes mais folgadas, porque nós vamos trabalhar novamente pegando a alcinha aqui de trás, o nozinho de trás aqui da correntinha, tá? Assim como a gente fez nas partes grandes da bolsa. Então, vou saltar a minha primeira corrente, né? Venho aqui na segunda e faço um ponto baixo, pegando aqui a alcinha de trás da corrente. Eu vou ter aqui um total de 8 pontos baixos. Tá? Então, segue aí fazendo um ponto baixo para cada correntinha, até chegar aqui no fim. Fiz aqui 8 pontos baixos, e agora nós vamos trabalhar em carreiras de vai e vem. Então, vou virar o trabalho, venho aqui no primeiro ponto, sem fazer corrente nem nada, venho direto aqui, faço um ponto baixo. E sigo fazendo um ponto baixo para cada ponto. Então, nós vamos continuar tendo aqui 8 pontos baixos em cada carreira. Então, fiz aqui as minhas 10 carreiras de 8 pontos baixos cada uma. E agora, eu vou começar a fazer diminuições aqui. Vou fazer uma diminuição no início e uma no final, tá? Então, vou ficar aqui agora com 6 pontos nessa carreira. Aqui no início, para fazer a diminuição, eu vou simplesmente ignorar esse primeiro ponto. Vou vir aqui no segundo e vou fazer o meu primeiro ponto baixo. Vou seguir aqui fazendo um ponto para cada ponto. E quando faltarem apenas 2 pontos ali pra gente acabar, nós vamos fazer mais uma diminuição. Então, aqui agora faltam 2 pontos, vou colocar a minha agulha aqui nesse ponto. Trago o fio, não termino o ponto baixo, vou inserir aqui no último ponto, trago novamente o fio, laço e passo por dentro de tudo de uma vez só. Então, fizemos aqui mais uma diminuição. Viro o trabalho. Ignoro esse primeiro ponto, porque nós vamos continuar as diminuições. Venho aqui no segundo ponto e faço um ponto baixo. Vou agora trabalhar aqui um ponto para cada. Faltam aqui 2 pontos para terminar essa carreira. Vou novamente fazer uma diminuição. Não termino o ponto, laço, trago de novo, laço e tiro de tudo. Viro o trabalho. Agora, aqui nessa última carreira, eu vou fazer 4 pontos baixos. Vou fazer aqui um ponto sobre cada ponto. E aqui nesse último aqui, eu vou fazer um ponto baixo também.
Fiquei assim, tá vendo? Fez aqui deu uma arredondada aqui, né? Formou um bico aqui. E agora, nós vamos virar o trabalho e fazer mais uma carreira aqui com 4 pontos baixos. Mais uma vez, vamos fazer aqui uma carreira de pontos baixos de acabamento. Então, daqui de onde eu estou mesmo, eu vou começar fazendo um ponto baixo aqui no primeiro ponto, no último ponto que eu fiz aqui dessa carreira. Inserir lá no meio do ponto mesmo, meu primeiro ponto baixo. Venho aqui, olha, no fim da carreira, tá vendo? Aqui tá uma carreira e aqui tá outra. Entre elas, tem um espaço onde eu faço um ponto baixo. Venho aqui no próximo, um ponto baixo. E vou contornar aqui, fazendo pontos baixos em todas as carreiras que nós temos aqui nessa peça, tá? Vou contornar aqui com pontos baixos da mesma forma que a gente fez aí em outras partes. Cheguei aqui na primeira quina, né? Eu tenho que virar pra cá. Vou fazer, então, dentro desse último espaço aqui, 2 pontos. Já fiz um, faço o segundo, e assim eu chego aqui nessa outra lateral pra conseguir fazer aqui os meus pontos baixos. Um ponto em cima de cada ponto. Aqui a gente já tá trabalhando em cima dos pontos mesmo, né, normalmente, então não tem nenhuma dificuldade. Cheguei aqui no meu último ponto e dentro dele vou fazer 2 pontos baixos. Novamente, para poder virar o meu trabalho aqui, para começar a trabalhar aqui nessa lateral. Aproveito para ir escondendo aqui o fio, tá? E vou seguir aqui fazendo um ponto baixo em cada espaço. Cheguei aqui no topo, olha, vou fazer aqui um ponto baixo em cima desse ponto aqui, dessa carreira. E vou fechar aqui no primeiro ponto com ponto baixíssimo. E aqui nós já temos essa parte, ajeita aí, tá? Tudo com a mão, sempre tem que ajeitar. E assim, aqui desse lado também nós ficamos com 2 pontos, né? Que eu fiz aqui um último ponto em cima do ponto que já tava trabalhado. E aqui nós já temos também essa parte, então, pronta, que vai ser a parte que a gente vai costurar essa lateral aqui. A gente vai usar aqui essas alcinhas para costurar lá na bolsa. E aqui nós vamos costurar o imã para ser um fechamento, tá? Ali central dessa bolsa. Para ela não ficar muito aberta, tá? Sem nenhum tipo de fechamento na parte de cima. Nós vamos agora fazer 2 retângulos pequenos, que vão ser usados pra gente colocar a alça de tiracolo ali, tá? Que a gente vai colocar naquela parte lateral da bolsa. Então, vou iniciar aqui fazendo o meu nozinho. Vou fazer aqui agora 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 correntes. Venho aqui na minha segunda corrente e vou trabalhar um ponto baixo. Venho na próxima, um ponto baixo. E vou fazer aqui um ponto baixo para cada correntinha. Então, tô aqui no terceiro, 4, 5, 6, 7 e a última correntinha, 8 pontos baixos. Agora, aqui nessa última corrente, eu vou colocar mais 3 pontos baixos dentro desse mesmo espaço. Então, vou ficar no total com 4 pontos baixos aqui nessa última correntinha. Pronto, fiz aqui 4 pontos baixos no mesmo espaço. Vou agora seguir fazendo um ponto baixo para cada ponto.
já escondendo ali o fio, já fazendo o acabamento. Até chegar lá no último ponto, vou fazendo aqui um ponto sobre cada ponto normalmente. Tá vendo que aqui, quando a gente fez aqueles 4 pontos juntos no mesmo espaço, ele fez a curva aqui perfeita pra gente passar aqui pro outro lado. Cheguei aqui, então, no meu último ponto, e aqui dentro eu vou trabalhar também 3 pontos baixos no mesmo espaço. Que somando com esse ponto que já tá aqui, né, que já tá feito, que foi o nosso primeiro ponto, vão somar os 4 pontos, assim como temos aqui. Venho aqui nesse primeiro ponto do outro lado e fecho com um ponto baixíssimo. Vou agora cortar o meu fio, deixando um pedaço aqui, tá? Pra fazer a costura dessa parte lá na bolsa, porque nós vamos dobrar ela aqui ao meio. E vamos costurar ela lá assim, opa. Vamos costurar ela lá dobrada assim, tá? Costurar só aqui nessa parte. E aqui vai ser onde vai entrar a argola que a gente vai usar para sustentar a alça tiracolo, tá bem? Agora, nós vamos costurar essa alça aqui, tá? Eu já costurei aqui os meus outros, vou fazer só um aqui com você, pra você ver como é que eu fiz essa costura. Primeiro, você tem que se preocupar com a distância aqui, né? Pra ser a mesma distância, então, pra eles ficarem alinhados, tanto aqui quanto aqui, né? Pra terem a mesma distância aqui e aqui. Então, o que que eu fiz? Eu posicionei aqui, visualizei mais ou menos onde seria o lugar ideal e contei os pontos. Então, eu deixei aqui, olha, comecei a contar, não conto essa carreira aqui que tá de lado, tá? Vou começar a contar daqui, somente dessas carreiras que estão aqui nesse sentido. Então, olha só, tenho aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pontos baixos no 8º, tá? Eu comecei a fazer a minha costura. Tenho aqui a agulha de tapeçaria, um pouco de fio aqui, tá? Nem precisa ser tudo isso, gasta menos fio que isso. E eu vou, então, agora posicionar aqui esse lado e vamos lá fazer essa costura. Esse fiozinho aqui, eu posso deixar ele aqui pra dentro, olha, que ele vai ficar costurado aqui, já vai fazer o acabamento, tá? Aqui pra baixo, olha, contando, aqui terminou a minha carreira de fio brilhante, né? Então, eu vou contar a partir daqui, dessa carreira que não é mais o fio com brilho, 1, 2, 3. Então, aqui na terceira carreira, eu prendi a parte de baixo. Então, agora, vamos ver isso aqui desse lado, né? Então, primeiro eu vou contar aqui 7 pontos, né? Olha, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7. Então, nessa carreira aqui, eu posiciono aqui a minha alça para costurar. Verifica aqui a altura dela. Vou contar daqui de baixo para cima 3 carreiras, né? 1, 2, 3. Então, aqui nessa carreira, nós vamos usar esse nozinho aqui do ponto para poder costurar a parte aqui de baixo, tá? E daqui pra cá, 7 pontos, no 8º a gente começa essa costura. Então, vou começar prendendo aqui por cima. Vou conferir aqui mais uma vez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vou inserir a minha agulha aqui de trás pra frente. Olha, coloquei ela lá por dentro da bolsa, tá? E vou jogar ela aqui pra frente. Já vou jogar ela aqui pra frente, pegando aqui um ponto da bolsa, tá? Sempre os pontinhos aqui de baixo, olha, nós vamos usar os nozinhos aqui do avesso do ponto pra fazer essa costura. Então, coloquei aqui, vou puxar. E agora, eu vou seguir aqui costurando ponto por ponto. Então, vou vir aqui no próximo ponto da bolsa e aqui no nozinho, olha só, nozinho de trás do ponto baixo da alça e puxo. Tá? Assim aqui fica perfeito, olha. Então, por isso que a gente usa sempre esse nozinho aqui de trás pra fazer essa costura, que é pro nosso ponto ficar bem bonito aqui.
Vou seguir aqui, então, no próximo ponto aqui de baixo, pegando a alcinha de trás aqui da alça e vou puxar. Vai ajeitando para não ficar torto, tá? Confere de vez em quando para ter certeza de que você continua a costurar reto. Então, olha só, aqui eu vou conferir mais uma vez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. É nessa carreira aqui mesmo. Então, vamos lá. Próximo ponto da bolsa, no próximo nozinho aqui de trás do ponto da alça. Próximo ponto aqui da bolsa e o próximo nozinho aqui da alça. Próximo ponto aqui da bolsa e aqui da alça. Ajusta, né? Dá uma puxadinha, não muito forte. Venho aqui no próximo ponto da bolsa e venho aqui no nozinho de cima do ponto. Agora, vou passar aqui para essa parte aqui de baixo, então, vou conferir aqui novamente. 1, 2, 3. Nessa terceira carreira, são esses nozinhos aqui que eu vou usar para costurar aqui essa parte de baixo. Então, vamos lá. Vou pegar aqui o nozinho de trás do ponto com o nozinho de trás do ponto. No ponto aqui ao lado, faço a mesma coisa. Um nozinho de trás e um nozinho de trás da alça. Ajeita. E agora, eu vou seguir aqui, subindo a parte lateral, né? Um pontinho da bolsa e o nozinho de trás lá da alça. E é só isso, gente, essa costura, olha. Não tem segredo. O ponto que você vai pegar aqui da bolsa, né? Pra poder fazer a costura é indiferente, tá? Não importa muito se você usar aqui esse nozinho ou se você usar aqui uma parte dessa. O importante é as alças estarem alinhadas e você não costurar aí de forma que fique torto, né? Venho aqui no próximo. Pego o nozinho de trás. Já estou chegando aqui ao final. E aqui, vou fazer uma última costura aqui nessa parte. E agora, eu vou jogar lá pra frente, olha. Lá pra frente da alça. Vou puxar. E vou fazer aqui, jogando lá pra trás, só pra prender mais essa parte aqui de cima, tá? Pra ficar assim, bem fechadinha. E vou jogar aqui. Agora, eu vou jogar aqui pra trás, mais ou menos aqui no centro, pra poder ficar mais presa aqui essa parte, tá? Vou virar aqui agora. Já tá costuradinha a nossa alça. Eu ainda vou pegar aqui, olha, mais um pontinho. Pra ficar mais firme. Vai olhando aí se você acha que é preciso fazer mais pontos ou não, tá? E pra mim aqui já tá ok. Agora, eu vou aproveitar que eu tô aqui com a agulha e já vou mostrar como é que eu vou fazer o acabamento de todos os fios aqui, tá? Então, aqui tem fios pra eu esconder, né? Aqui também, aqui também. Com todos eles, eu vou fazer dessa mesma forma pra fazer o acabamento. Vou jogar aqui pra carreira de baixo, porque aqui tá muito próximo aqui da abertura da bolsa. Então, vou jogar mais aqui pra baixo. E agora, eu vou passar esse fio aqui por vários pontinhos. Então, vou inserir minha agulha aqui, nesses pontos. E vou puxar o meu fio. Vou passar aqui por mais uns 2 pontos. E puxo o fio.
Agora, para fazer essa alcinha aqui lateral, que é onde nós vamos colocar aqui a argola, para prender a alça tiracolo, vamos fazer esse detalhe aqui agora. Novamente, como nós costuramos as alças, né? Nós vamos verificar aqui qual que é o centro dessa lateral. E também, olha, eu comecei a costurar ela, contando daqui de cima, 1, 2, 3. Até a terceira carreira, 1, 2, 3, aqui na quarta carreira. Eu comecei a prender, tá? Prendi aqui um pouco dessa parte e prendi aqui embaixo. Não prendi tudo até aqui em cima pra ficar aqui esse um pouquinho solto, tá? Vamos lá pro outro lado pra gente fazer igual. Então, dobrei aqui a minha pecinha. Vou posicionar ela aqui. 1, 2, 3 aqui, né? Na quarta, a gente começou a costurar ela lá. E aqui de lado, olha, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Tem 3 pontinhos aqui pra cada lado. Então, ele tá bem centralizado. Nós vamos costurar aqui da mesma forma que nós costuramos a alça, tá? Então, eu já tô aqui com o meu fio que tá nessa partezinha, né? Vou, então, colocar aqui no ponto da bolsa. Vou pegar aqui uma alcinha dessa parte do detalhe aqui. Vou puxar. Mas eu também tenho que passar aqui por dentro dessa agora, tá? Então, vou pegar aqui o nozinho de trás e puxo pra cá. Prendi tudo agora, né? Vou vir aqui no próximo ponto e vou fazer a mesma coisa. Vou pegar aqui essa parte de dentro do detalhe e aqui no nozinho de trás do ponto. E vou puxar. E vai aí fazendo a volta. Vou pegar aqui, esse aqui vai ser o último que eu vou costurar aqui desse lado, tá? Agora, pra deixar o meio aqui preso também, eu vou virar ela aqui um pouquinho. E vou passar lá pra trás, olha só. Vou prender aqui essa partezinha aqui. Nessa parte aqui da lateral da bolsa, olha. E dessa forma eu também já acabo passando aqui pro outro lado, pra eu continuar a minha costura. Venho aqui e prendo. Venho aqui no próximo ponto. É bem parecido com a costura que a gente fez lá na alça, né? Vou vir aqui no próximo. E já estou aqui na beiradinha aqui no fim, né? Vou passar aqui nesse último ponto. Tá bem preso, olha só. E agora eu vou jogar esse fio lá pra trás, lá pra dentro da bolsa. Escondidinho aqui embaixo, tá? E pronto, gente, é só depois fazer o acabamento aqui desse fio também. Eu contornei aqui toda essa bolsa com pontos baixíssimos aqui na última carreira, tá? Eu não mostrei pra vocês antes, mas eu vou mostrar aqui um pedacinho só pra vocês verem, porque não tem segredo, já trabalhamos com ponto baixíssimo, né? Mas eu fiz aqui, olha, fui fazendo ponto por ponto, um ponto baixíssimo. Então, vou fazer aqui esse meio com vocês, pra vocês verem como é que eu passei aqui por ele, tá? Essa união. Vou vir aqui na próxima, vou fazer um ponto baixíssimo, no próximo ponto, mais um ponto baixíssimo, aqui nesse último, um ponto baixíssimo, e aqui já pegando o primeiro ponto do lado de lá, né, que depois da emenda,
e faço um ponto baixíssimo. Agora, eu vou puxar todo esse fio pra fora e com a agulha de tapeceiro, vou fazer aqui o acabamento. Vou inserir a agulha aqui no meio dessa correntinha, vou colocar aqui, jogando lá pra dentro, puxo, e agora venho aqui nesse ponto, que é o último que a gente fez, e vou passar por dentro dele também, já vou jogar lá atrás, olha. E assim, aqui se forma mais um pontinho baixíssimo, tá? Esse é o acabamento que eu faço aqui. Mais uma vez, é só esconder o fio aí e fazer o acabamento, tá? Nós ainda temos essa última parte aqui pra costurar, que é o que eu vou usar pra fazer o fechamento, né, dessa bolsa. Então, vamos lá costurar essa última parte. Então, essa parte nós vamos costurar lá dentro da bolsa, que vai ser o nosso fechamento. Mais uma vez, gente, não tem muito segredo, porque a gente já fez aqui outras costuras, né? Não vai ser muito diferente. Então, essa aqui é a parte de trás da bolsa. Na parte de trás, nós vamos costurar esse lado. E esse lado aqui vai ficar pra parte da frente, onde nós vamos usar aí algum tipo de fechamento. Vou colocar aqui esses imãs, tá? Esse fechamento de imã. Se você tiver outro tipo de fecho, também você pode usar. É só adaptar. Então, eu já centralizei aqui, essa parte já tá centralizada aqui, né? Com a mesma distância aqui e aqui. E agora, eu vou começar a fazer essa costura. Aqui pela segunda carreira, olha só, eu tenho aqui deixa eu tirar aqui um pouquinho. Tem aqui essa primeira carreira e aqui tá a segunda carreira. Eu vou usar as alcinhas aqui dessa segunda carreira pra costurar essa parte, tá? Vou posicionar aqui. Tá posicionado aqui no meio. Então, eu vou começar pegando aqui. Se você quiser, você pode até colocar aí um alfinete ou alguma coisa pra segurar a sua parte aí no meio certinho. Mas quando você começar a costurar, eu aconselho a tirar, porque ele dobra aqui, né? Então, você pode acabar pulando um ponto por causa disso. Então, vou colocar a minha agulha aqui, vou começar pegando aqui uma alcinha daqui de dentro da bolsa. E vou vir aqui na minha parte que eu quero costurar. Deixa eu já puxar aqui só pra... E agora, eu vou costurar essa parte pegando uma alcinha aqui de fora do ponto. E o nozinho de trás do ponto, tá? Olha só, vou puxar. Venho aqui no próximo ponto aqui da bolsa, passo aqui dentro da alcinha de fora do ponto baixo e no nozinho também do ponto baixo. E puxo. Venho aqui no próximo ponto, pego uma alcinha dele e olha só, aqui tá a correntinha, né, do ponto que fica formada aqui do ponto baixo. Vou inserir minha agulha aqui na alcinha de fora e no nozinho lá do ponto. E passo. Volto aqui pro ponto da bolsa e volto lá na peça de fechamento. E vai ficando, olha só, bem costuradinho, tá? Claro que aqui eu ainda vou puxar um pouquinho, vai ficar mais preso assim, mais fechadinho. E é só isso. Cuidado para não pegar uma alça do ponto de baixo ou do ponto de cima, você tem sempre que seguir aqui na mesma carreira, tá? Então, vem um de lá e um de cá. Um ponto aqui da bolsa. E um ponto aqui. Um ponto da bolsa, um ponto daqui. Novamente, um ponto aqui da bolsa. E um daqui. Chegando aqui ao fim. Um ponto da bolsa e um ponto aqui. E já tá presa aqui a nossa base de fechamento. Vou puxar bem
Depois temos que fazer um bom acabamento aqui nesses fios também, e olha só como é que fica. Então, gente, essa daqui é a cola que eu usei pra fazer os acabamentos, tá? É a cola que eu uso pra fazer os acabamentos de todas as peças. Vou mostrar aqui pra vocês um que eu deixei aqui pra terminar, olha só, eu tenho que fazer o acabamento desse. Eu já passei ele aqui por alguns, né, pontos, por dentro de alguns pontos, como eu já tinha mostrado. E agora, eu vou vir aqui com a minha cola, vou puxar bem esse fio, até ele franzir aqui bem. Vou vir lá dentro do ponto de onde ele tá saindo e vou pingar aqui um pouquinho de cola. Vou soltar e vou puxar ele de volta pro lugar, olha. Vai ajeitando. E ele arrastou a cola lá pra dentro, tá? E agora eu vou vir aqui, bem rente, e vou cortar esse fio. Antes de você cortar, verifica se você ajeitou bem, se você puxou ele todo pro lugar, tá? Se não ficou nem franzido e nem com fios bambo aqui pra ainda ser puxado, tá? Mas assim fica um acabamento perfeito. Eu já até perdi ele aqui, gente. Bom, já nem sei onde... Ai, tá aqui, eu acho. Não, esse aqui acho que é outro. Enfim, fica muito bem feito o acabamento dessa forma, tá? Aqui, olha, uma pontinha de um, tá vendo? E quando ficar assim uma pontinha que você vê, olha, você pode vir aqui cortar, porque aqui dentro já tem cola, fixando bem aqui esse acabamento. Então, você pode cortar tranquilamente. E essa cola é muito forte, muito boa, tá? Ela é resistente à água, então não tem problema lavar. Eu já usei ela em acabamento de biquíni, por exemplo, e entrei na água diversas vezes, ela não sai, tá? Pode lavar à vontade, que essa cola, ela fica mesmo com a lavagem normal aí que a gente faz. Então, agora eu vou começar a colocar aqui os acessórios. Se você não tiver ou não quiser usar acessórios, você pode fazer a bolsa aqui desse jeito. Não coloca, né, esse suporte aqui para outra alça, ou você pode colocar esse suporte e fazer essa alça também de crochê, né? Você pode fazer uma alça aqui, tiracolo, de crochê também. Você pode não colocar aqui essa parte para fechamento, porque aqui eu vou colocar um imã agora, vou mostrar para você. Mas se você quiser, você pode não fazer aqui essa parte, também fica tudo bem. Fica uma bolsa aí aberta. Eu depois já vou distanciar a câmera aqui para mostrar para vocês ela inteira, tá? Para colocar esses imãs, eu só tenho um imã dourado aqui, e os outros acessórios dessa bolsa vão ser dourados também, então eu preciso de um imã dourado, mas eu só tenho esse aqui. Eu não tenho aquele de costurar, né? Que vem aqui com uma alcinha, com um furinho pra gente costurar. Seria melhor para essa bolsa, porque como eu não coloquei forro nela, nem pretendo, porque ela já ficou muito bem estruturada, se eu colocar esse imã aqui, o acabamento dele ficaria aqui pra fora, né? Então, não dá pra ser dessa forma. Então, o que que eu fiz? Eu fiz aqui um anel mágico e coloquei aqui 6 pontos baixos dentro desse anel mágico. Eu vou fazer aqui pra você ver, mas caso você não saiba fazer o anel mágico, eu vou colocar aqui, vou dar uma volta na linha no meu dedo e vou tirar aqui do meu dedo. Vou segurar aqui, vou colocar minha agulha, vou laçar o fio e vou trazer por dentro da argola, olha. Vou fazer uma corrente que é para prender isso aqui. Agora, aqui dentro dessa argola, eu vou colocar 6 pontos baixos. Então, insiro, laço, tiro, 1, faço mais 1, 2, 3, vou puxando aqui para ficar mais fácil. 4, 5, 6. Puxo bem para fechar. Venho aqui no primeiro ponto baixo e fecho com ponto baixíssimo, laço e tiro de tudo. Vou fazer uma correntinha aqui para poder puxar aqui o fio. Vou apertar bem aqui, tá? Vou fechar bem aqui esse anel mágico. E vai ficar assim.
E eu vou vir com essa partezinha aqui. E vou encontrar aqui uns pontos onde eu consiga fixar aqui as pontinhas dela, tá? Ajeita aí da forma que ficar melhor encaixadinho, tá? Olha só. E aí, eu vou vir aqui com esse ferrinho de acabamento. Vou colocar ele aqui. Vou apertar bem, que é pra poder dar o máximo de espaço aqui, né? Pra gente virar aqui com um alicate. Então, aqui com a ajuda do meu alicate, eu vou dobrar essas pontinhas aqui pra dentro, pra poder prender bem aqui esse imã, tá? Eu vou usar aqui um paninho pra eu colocar aqui desse lado do imã. Ele até tem um plástico aqui protegendo, também vem uma capinha aqui de plástico protegendo, mas pro meu alicate não arranhar o lado de cá do imã, tá? Porque senão não vai ficar bonito. Mas eu vou pegar ele aqui pela frente primeiro e vou puxar bem, olha. Dobrando ele aqui pro lado. Aperta. E agora, eu vou pegar ele inteiro aqui, olha, pegando por cima do paninho pra não marcar. E vou acabar de dobrar ele aqui, apertando bem. Vamos fazer a mesma coisa aqui do outro lado. Aperta bem. Vamos começar pegando por aqui, puxando. E agora aqui do outro lado, com o paninho protegendo. A gente acaba de apertar. E pronto, tá preso aqui o nosso imã. E agora, com o auxílio de uma linha e agulha de costura mesmo, eu vou costurar aqui, né? Então, vou costurar um lado aqui e um lado aqui, pra ela se fechar aqui dessa forma. E aí, pra costurar aqui com a agulha e com a linha, não tem segredo, né, gente? Vou pegando aqui por baixo, pra não aparecer linha de costura aqui, né? Então, vou pegar esses pontinhos que estão aqui embaixo e vou costurar um por um aqui em volta, de forma que fique assim, bem escondidinha a costura e que fique perfeita. Vai ser a mesma costura que a gente fez com o próprio crochê, né? Aqui nas outras partes, pegando só a parte aqui de dentro, pra não aparecer. Mas dessa vez vai ser ainda mais fácil, porque vai ser com uma linha super fina, que é a de costura. Você também pode costurar com linha de anzol, se você preferir, tá? Mas vou fazer aqui dessa forma, com essa linha que tem uma cor aqui mais ou menos parecida. E aqui a mesma coisa, vou fixar aqui o outro lado e vou costurar aqui. E tá prontinha aqui a minha bolsa. Eu coloquei aqui, né, o imã, acabei de costurar aqui o imã, como eu tinha dito. Já tá aqui finalizado, olha só, e ela vai ter aqui esse fechamento, tá? Que é opcional aí, se você quiser fazer esse tipo de fecho, senão é só deixar ela aí sem nada aqui em cima, né? Também fica legal. Eu vou usar também essa alça aqui pra colocar naquela alça que a gente fez aqui, né? Então, eu vou encaixar aqui por dentro daquele espaço que a gente deixou aqui sem costurar. Vou colocar aqui também do outro lado. E assim, eu tenho também a opção dessa alça. E, gente, cabe muita coisa nessa bolsa, tá? Cabe bastante coisa nela. Eu vou mostrar aqui pra vocês que até o computador cabe aqui dentro, tá? Olha só como ela ficou super linda. Com esses acessórios, deu um charme, né, gente? Ficou mais linda ainda. E agora eu vou mostrar pra vocês um pouco do espaço interno dela, tá? Ela ficou bem grande, ficou com um espaço interno bem legal. Consigo colocar computador, agenda. E olha só o espaço que tem aqui dentro, gente. Dá pra eu colocar aqui minha carteira.
carteira, óculos, tá? Dá pra pôr bastante coisa. Eu precisava mesmo de uma bolsa assim espaçosa e era isso que eu queria. Então, você tem aqui toda essa largura aqui, né, de profundidade aqui dessa bolsa. Então, ela fica bem, com uma profundidade bem legal. Vou colocar aqui o meu caderninho de desenho também, só para vocês terem uma ideia, gente, do espaço que ficou, tá? Vou dar uma fechada aqui. Olha só, eu tenho tudo isso aqui dentro e ainda tem espaço de sobra para colocar mais coisas aqui, tá? Olha só, toda essa largura que a gente tem aqui, você pode ocupar com coisas aqui dentro. Eu amei esse modelo, espero que você tenha gostado também. Se você gostou, não deixe de se inscrever aqui no canal para poder ficar ligada quando eu postar novos vídeos, tá? Eu quero trazer mais vídeos aqui pro canal e você compartilhar esse vídeo, dar o like, se inscrever, me ajuda a divulgar o canal, me ajuda a poder sempre estar trazendo mais vídeos e que esses vídeos sejam entregues para mais pessoas. Então, é isso, espero que você tenha gostado e que você faça aí esse modelo de bolsa maravilhosa para o dia a dia, bem grande, espaçosa e bonita, né, gente? Ficou muito linda. Utiliza acessórios, assim, porque os acessórios também dão um charme a mais na peça, tá? Deixa a peça mais legal, mais bonita, mais profissional, tá bom? Então, é isso. Até a próxima aula.